Saudações, caros colegas e amigos. Eu sou Ernesto Yanal, sou diretor executivo do MISA Moçambique e tenho trabalhado também como professor e pesquisador na área de jornalismo e desejo a todos boas-vindas a esta sessão, que faz parte de um programa de capacitação que o MISA Moçambique e a Médico Mundes estão a desenvolver sobre o jornalismo e saúde, especificamente este curso, este programa é orientado para os jornalistas. O que nós pretendemos aqui não é dar o ABCD, o que é o jornalismo, e também não é dar o ABCD sobre como é que vocês produzem matérias sobre a saúde, mas queremos melhorar, contribuir para que possam dar um salto de qualidade e também alguma inspiração sobre como orientar uma melhor produção na área de saúde. E o nosso ponto de vista também é diferente daquilo que vocês têm tido o privilégio de participar nele. Nós falamos aqui dos determinantes sociais de saúde. E como vão ver e como vamos discutir mais à frente, é no nosso entender uma forma específica de olhar para o trabalho dos jornalistas, uma vez este tema centrar mais e olhar mais para a saúde como resultado de um conjunto de fatores sociais, de ordem econômica, culturais, étnicos, até raciais, fatores psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e também olhar um pouco para os seus fatores de risco. Isto foi parte da sessão anterior, eu estou a fazer uma retomada, só para vos mostrar que quando nós abordamos o jornalismo na perspectiva dos determinantes sociais de saúde, estamos a trazer uma perspectiva alargada e rica de temas e de olhar para o tema da saúde das pessoas. Então, nesta cena, pensamos nos determinantes sociais da saúde como aquelas condições que estão diretamente ligadas à saúde das pessoas, não é? Acima de tudo, aqueles fatores que influenciam para que as pessoas tenham ou não uma saúde de qualidade. Aqui mencionamos alguns fatores mais de ordem social, econômicos, psicológicos, inerentes aos indivíduos, os hábitos e costumes das pessoas, mas também podemos dar exemplos de casos de ordem geográfica, de ordem política. Podemos falar das questões da seca. A seca, como podem imaginar, traz consigo um conjunto de fatores de riscos, como a incapacidade de se produzir alimentos, o processamento, a falta da água, e por aí em diante. Podemos dar também um exemplo de outros fatores que os autores não mencionam muito na questão dos determinantes sociais da saúde. As mudanças climáticas hoje em dia impactam muito sobre a vida das pessoas. Se pensarmos nos ciclones, o que aconteceu na cidade da Beira há 2 anos atrás, com o ciclone Fred, influenciou muito em Quelimane. Isto influenciou muito, por exemplo, agora em Quelimane, num contexto em que havia a propagação da cólera, até as condições de saneamento do meio ambiente foram plenamente afetadas. Se nós voltarmos, por exemplo, para o contexto de Cabo Delgado, podemos também notar que o conflito, que é um fator humano,
de ordem política, o conflito lá está a colocar pessoas em situações precárias de deslocamento e em que acabam tendo desafios muito grandes no acesso aos serviços de saúde e até o acesso à alimentação. Então, uma primeira forma de trazer o papel do jornalista de facto, olhar para a questão da saúde neste ponto de vista dos determinantes. Por quê? Porque ela nos permite olhar para a saúde numa dimensão dos direitos das pessoas e também numa dimensão múltipla e que permite também trazer vários ângulos e pontos de vista que podem ser semente e nutrir o nosso trabalho de reportagem. Então, penso que esta definição, que já vem da sessão anterior, nos coloca como um ponto de partida. Há quem até, no rol dessas condições, inclina mais também para o trabalho dos próprios jornalistas, que diz que o acesso à informação, há autores que argumentam que o acesso à informação é também uma determinante social da saúde. Isto é, a qualidade da informação que nós prestamos às pessoas, a qualidade da informação que as pessoas têm sobre as soluções, o estilo de vida que devem adotar, os riscos que devem se proteger sobre eles, são também importantes e determinam a saúde das pessoas. Em contexto onde as pessoas estão muito informadas e têm boas condições de vida, tendem a ter melhores condições de saúde também. Então, isto só para mostrar que esta perspectiva de abordar o papel do jornalismo e, sob o ponto de vista de determinantes sociais de saúde, é para nós um ponto de vista muito inovador e também, sob o ponto de vista de abordagem, muito perfeito, porque permite que o jornalista tenha vários ângulos de tratar as suas matérias. E por isso que nós olhamos para isto logo a seguir, nesta nossa sessão, na perspectiva do que é que o jornalismo pode oferecer mais ao abordar o tema saúde sob o ponto de vista das determinantes sociais. Por exemplo, o jornalista, ao desempenhar o seu papel de providenciar a informação, poderá estar a contribuir para educar as pessoas sobre o tipo de comportamentos e as boas práticas que devem adotar para viverem em boa saúde. Também podemos dizer que o jornalista pode contribuir para que as pessoas se protejam das doenças, não é? A informação sobre que tipo de problemas afetam mais as pessoas em contextos onde aqueles fatores todos que nós mencionamos ocorrem, não é? E também podemos dizer que o jornalista pode contribuir com uma ação de monitoria e até de advocacia, no sentido de que as autoridades possam prover melhores soluções para responder aos desafios no setor da saúde. Aí um economista chamado Amartya Sen, ele fala um pouco sobre o papel das liberdades, mas chamo a ele aqui porque ele aborda um tema importante, que é o contributo, por exemplo, que as liberdades permitem, sobretudo as liberdades de imprensa, permitem-nos para contribuir para os esforços de desenvolvimento. E ele vai nos dizer que quando nós fazemos esta função de informar e também de alertar o governo sobre os problemas que existem na sociedade, estamos também a contribuir muito para que o Estado possa estender os seus serviços onde ele não pode chegar. Isto é válido
para o tema da saúde. Este tema dos determinantes sociais de saúde na perspectiva do jornalismo. Por quê? Porque também pode ser função fundamental do jornalista, não só simplesmente prover informações sobre como é que as pessoas devem se orientar, informações sobre esses fatores, como é que esses fatores determinam na vida da saúde das pessoas. Nesta perspectiva de advocacia, o jornalismo pode também influenciar para que o governo, a nível nacional, a nível provincial e a nível do distrito, provenha e ofertas de qualidade para responder aos desafios da sociedade. Então, para além de produção de programas de educação, hoje em dia também o jornalismo tem assumido esse formato de entretenimento na área de saúde, o que chamam de info-entertainment, educação e entretenimento. O jornalismo também, para além de assumir esta função de proteger os direitos das pessoas, pode, como eu dizia, ser um fator fundamental na questão dos determinantes sociais da saúde, quando também olhar para esta função de monitoria e advocacia. Então, esta era uma parte inicial, introdutória, que é para mostrar um pouco a importância e a relação entre o jornalismo, a saúde, no ponto de vista dos determinantes sociais de saúde. Como eu disse, este ponto de vista para nós é importante porque nos permite olhar para o jornalismo no ponto de vista dos direitos humanos. Por quê? Porque o jornalismo vai buscar explorar não só a dimensão das ocorrências de saúde pública, mas também os fatores que impactam e que contribuem para a saúde das pessoas nas comunidades. Então, por isso, para nós, num primeiro nível técnico, depois desta abordagem mais geral, é importante, primeiro, considerarmos que esta perspectiva dos determinantes sociais de saúde nos obriga a olhar para diversos níveis de temáticas que nós podemos explorar. Esta era a pergunta que efetivamente podiam me fazer, depois desta abordagem toda, mais de importância, o que é que pode ser feito? Então, o primeiro ponto do que é que pode ser feito é melhorarmos a nossa capacidade de selecionar e trazer assuntos sob o ponto de vista dos determinantes de saúde para o nosso dia a dia de produção jornalística. Então, a forma mais simples de fazermos isto é tentarmos mencionar alguns temas que vocês podem abordar e que se acasalam ou que se ligam com esta perspectiva de determinantes sociais da saúde. O tema número 1, por exemplo, quando falamos de questões econômicas, como é que nós podemos olhar para o rendimento que as pessoas têm versus a saúde das pessoas? Como é que, por exemplo, as condições econômicas que as pessoas têm impactam sobre a saúde delas? Pode ser sob o ponto de vista da dieta que as pessoas têm, pode ser sob o ponto de vista das doenças que estão propensas a contrair, pode ser até sob o ponto de vista do acesso aos serviços de saúde. Por isso que é importante isto, pensarmos como repórteres, como é que as condições econômicas podem impactar, por exemplo, na proteção social das pessoas, sobretudo no que diz respeito à saúde, como é que, por exemplo, o acesso a recursos pode condicionar o tipo de tratamento que as pessoas têm e também olhar um pouco para o tipo de políticas do nosso Estado.
sob o ponto de vista de como é que é a política de acesso à saúde, que certamente que temos uma política de acesso livre, mas num contexto em que há outro tipo de ofertas, talvez melhores na área de saúde. O Estado não consegue garantir uma melhor oferta e, aqueles que têm menos condições de vida acabam não, diríamos, menos condições econômicas, acabam não podendo ter acesso, por exemplo, a outro nível de serviços de saúde, que são aqueles, por exemplo, que são providenciados pelas entidades privadas, não é? Então, penso que as questões econômicas ligadas a rendimentos, à proteção social, são muito importantes quando nós abordamos este tema de determinantes sociais de saúde. As questões de educação, olhando para outros fatores. Podemos ter também análises de reportagens, por exemplo, neste contexto da Covid-19, como é que a educação das pessoas contribuiu muito para o tipo de proteção, de medidas de proteção que adotaram. Até podemos falar da exposição e o nível de vulnerabilidade que as pessoas estiveram sujeitas. Então, a educação também pode estar ligada à questão da informação, não é? O tipo de informação e a capacidade das pessoas de entenderem aquela problemática da saúde. Dávamos exemplo da Covid-19. A questão do desemprego e insegurança no trabalho, certamente que é um fator social, mas também a questão pode estar ligada a questões econômicas. Desagregamos aqui. Por exemplo, a questão do desemprego tem os seus impactos na renda, mas também pode ter impactos na vida emocional das pessoas. Então, essas questões também podem serem colacionados para outro tipo de impactos que nós podemos explorar nas nossas reportagens. Quando nós falamos das questões econômicas, de desemprego, estamos a trazer também um outro tema que podemos passar a olhar para ele. Uma história que olha para certas doenças, certas situações de saúde ligadas às condições de vida. Antes falávamos da segurança alimentar e fazíamos a relação entre os fatores geográficos políticos, como que, por exemplo, o conflito militar impactou na segurança alimentar e, por consequência, no estado de vida das pessoas, na saúde que as pessoas têm. Podemos também trazer a questão dos ciclones, não é? As cheias, não é? Como é que elas têm impacto sobre a insegurança alimentar e, por consequência, na saúde da vida das pessoas. Há quem chame também as questões de habitação e meio ambiente, também são fatores importantes. É um ângulo temático importante que vocês podem olhar para produzirem histórias ligadas à saúde das pessoas. Como é que as pessoas também crescem e se desenvolvem? Então, podem olhar para o ser humano, não é? O desenvolvimento na primeira infância também é um fator fundamental. Os autores referem a este fator também como um dos determinantes que acho que também tematicamente podem explorar como é que, por exemplo, o desenvolvimento pode ser impactado por aqueles fatores todos que nós mencionamos lá em cima e tudo isto também ser levado à coleção para a produção de histórias interessantes sob o ponto de vista jornalístico. A questão da inclusão social e não discriminação, as questões de género, são também fundamentais para a reportagem em saúde. Eles também impactam no estilo de vida e também na qualidade de vida que as pessoas têm. Falava dos conflitos estruturais, dava exemplo, é também um fator fundamental que vocês podem explorar. A questão do acesso aos serviços de saúde de qualidade e decentes, mencionava antes, fazia esta relação quando trazia as questões econômicas, não é? Então, podemos, com base nisto, ver que há um conjunto
de áreas temáticas que nós não estamos a explorar, ficamos sempre à espera de produzir aquilo que nos é dado pelas fontes oficiais. Então, esses temas que eu coloquei aqui nos permitem ampliar o nosso horizonte, o nosso ponto de vista de abordagem, nos permitem compreender que há vários ângulos temáticos que nós podemos explorar para produzir reportagens investigativas de qualidade. E hoje em dia, na reportagem sobre saúde, há disto que se fala muito sobre histórias do interesse humano. O que são essas histórias? É esta ideia de que temos que ultrapassar aquelas reportagens que são desenvolvidas, mas num ponto de vista das fontes oficiais, que falam mais das políticas públicas de saúde, aquilo que os governantes estão a fazer no setor da saúde, que olham só que o ponto de vista dos problemas de saúde que eclodem, mas sem olharmos para os impactos, as causas e os efeitos desses problemas de saúde sobre a vida das pessoas. Então, quando nós exploramos os impactos, quando nós exploramos os efeitos das doenças, destes determinantes todos sobre a vida das pessoas, estamos a abordar a nossa reportagem no que se diz a reportagem sob o ponto de vista do interesse humano. Então, o segundo nível que eu queria contribuir com ele para esta sessão é de que temos que buscar sempre, ao produzir as nossas reportagens, ao trazer estas perspectivas de abordagem nas nossas histórias, aquilo que nós chamamos do interesse humano, a humanização das histórias. Isto é, as histórias sobre a saúde não são números, mas também são histórias que retratam e discutem e produzem histórias de vida de pessoas, não é? Por exemplo, a questão de Cabo Delgado, a insegurança alimentar, as vulnerabilidades que as pessoas têm de contrair doença devido aos problemas sanitários. Esses problemas todos são vivenciados por pessoas. Então, temos que trazer as vozes e as experiências dessas pessoas nas nossas histórias. É isto que se chama de humanização das histórias. É isto que se chama trazer o interesse humano na reportagem sobre. Então, é por isso que, no terceiro nível desta nossa sessão, queria falar-vos, ou vou falar-vos, sobre como é que nós podemos valorizar o interesse humano e como é que nós também podemos valorizar de forma prática essas temáticas sobre os determinantes sociais de saúde na nossa produção informativa. Quando nós abordamos o tema dos determinantes sociais de saúde, quais são as perspectivas, diríamos, do ponto de vista de ângulos, não de agendamento, mas daquilo que pode configurar conteúdos interessantes dentro do que temos que explorar nesses frames, nestas áreas temáticas. Então, um dos pontos fundamentais é que o tema de saúde é ligado a doenças, não é? Então, muitas das vezes, por exemplo, ao caso da Covid, assistimos que a doença eclodiu e, num primeiro momento, as pessoas querem compreender as causas destas doenças. Então, é importante, por exemplo, quando há uma eclosão, um surto, mesmo de cólera, ao fazermos já aquela associação toda, tentarmos explorar aquilo que se chamam de progresso. Não é? Há fases iniciais de doenças, como o início de um surto colérico, o início da Covid-19, que contribuímos para alertar as pessoas sobre estes problemas e que medidas as pessoas devem tomar, certamente colaborando com as autoridades da saúde. Mas, acima de tudo, as pessoas precisam ser informadas sobre os progressos dessas doenças.
não é? E também como é que as autoridades vão reagir, não é? Mas, acima de tudo, é o tipo de soluções. Então, fora de levantarmos os problemas sobre as condições de vida das pessoas, sobre a insegurança em que eles vivem, sobre as condições alimentares, sobre os problemas de violência baseada no gênero, os problemas de conflitos, todos aqueles que eu mencionei. É importante também as nossas histórias buscarem serem proativas sob o ponto de vista das soluções que as pessoas devem adotar para resolver esses problemas. Então, uma boa reportagem no ângulo de abordagem que nós estamos a trazer dos determinantes sociais de saúde, não só tem que fazer este levantamento temático, explorar as causas, mas também tem que providenciar aos ouvintes, telespectadores e leitores as soluções que se oferecem, tanto a nível de práticas, e se for uma questão de doença mesmo que afeta as pessoas, como é que as pessoas devem se comportar e o que é que devem fazer. Neste caso, também se forem situações em que as pessoas têm que se prevenir, é importante nós destacarmos medidas preventivas. Então, mas também, se for uma doença, é importante também eles compreenderem os efeitos, os sintomas e as implicações e impactos destas doenças. Isto é importante para quê? Porque as comunidades e os cidadãos, no geral, podem servir de um elemento muito importante para poderem tomar medidas imediatas, por exemplo, indo a um centro de saúde. Há daquelas doenças que os seus sintomas não causam dor imediatamente, mas a pessoa pode visualizar esses sintomas e perceber que está a ter um problema de natureza X e poder. Agora, tudo isto implica o quê? Implica um trabalho de investigação, não é? Certamente que o meio social e político em que vivemos, cultural, olhando para essa questão das determinantes, as nossas convivências, as visitas que nós fazemos às comunidades, são todas elas uma fonte, não é? São uma fonte importante, mas é importante uma investigação no sentido de procurarmos compreender. Certamente vocês sabem o método de entrevista, há uma aprendizagem mais aprofundada com as comunidades, em que nós não achamos que é isto, temos que estar atentos a compreender e a aprender com os que vivem nesses contextos e, acima de tudo, aquilo que nós chamamos das fontes oficiais. Então, as fontes oficiais, neste caso as autoridades médicas, as autoridades dos diversos setores são importantes. As instituições que produzem estatística, as instituições que têm os dados econômicos, que nós, se a nossa perspectiva é esta, então é importante que o repórter faça um mapeamento mais diversificado. Acredito que os colegas, nas próximas sessões, vão tratar e trazer mais elementos ligados a estas questões mais de investigação na área de saúde e jornalismo para aprimorar melhor as vossas histórias. Então, a minha sessão hoje era mesmo para trazer estes elementos, primeiro, sobre a urgência de uma abordagem de saúde baseada nos determinantes sociais que permite-nos uma riqueza no ponto de vista e no ângulo de tratamento das matérias. Depois, olhamos também para as funções do jornalismo, seja a nível de exercer o papel de providenciar a informação, funcionarem como advogados daqueles que não têm voz, monitores da qualidade dos serviços, e também voltamos a trazer essa questão das perspectivas temáticas, em concreto, no que tange às abordagens sobre as determinantes sociais de saúde. E num quarto nível, trouxe essa questão da abordagem na perspectiva do interesse humano e um pouco algumas sugestões
sobre como é que nós podemos tratar os temas. Espero que tenha sido útil e, mais uma vez, obrigado pela atenção que dispensaram.